Olá, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, porque a gente está começando essa série sobre trabalho, né? A gente vai falar de mercado, liderança, carreira, diversidade, atualidade e futuro, e não por acaso a gente está falando de trabalho, porque a gente está no mês do trabalho, mas o trabalho também é uma vertical muito importante na Ecto. Para quem não sabe, Ecto significa uma combinação das iniciais de economia, consumo, trabalho e organizações. São os focos de atuação da Ecto, que é um ecossistema que visa promover o conhecimento relacionado com negócios. Hoje, a gente está com um pessoal de peso para lançar essa série, né, com a curadoria da Débora Cardoso, que é consultora, palestrante, mentora de carreira, com mais de 30 anos de atuação, deles 10 anos na FGV, à frente dos cursos em Company. Hoje ela tem uma consultoria, me desculpem, a consultoria BI, de desenvolvimento de pessoas. Ela é focada em desenvolvimento humano. E a gente também vai ter a participação especial da Elisa, né, que é administradora e psicóloga, com mais de 15 anos de atuação na área de recursos humanos, especialmente nas empresas de tecnologia, né? Hoje ela presta consultoria e atua também na psicologia clínica, o que é muito interessante para nós fazer essa intersecção em tempos em que se fala muito de saúde mental, né? E dessa preocupação que não poderia não ser um tema para a gente começar a falar, porque ele está muito em voga, e eu acho que a Elisa vai nos trazer mais do que a voga em si, mas a questão da prática, né? O que está acontecendo, e tudo isso combinado com a nossa grande Priscila Homero, advogada trabalhista, atua há mais de 15 anos com direito empresarial, tá à frente e por dentro de todos aí perrengues, BOs e questões aí que influenciam na vida das empresas nessa questão do trabalho. Então, a ideia mesmo é a gente fazer uma discussão interdisciplinar, quase transdisciplinar, trazendo a visão aí destas três profissionais maravilhosas. Então, eu passo a palavra para ti, Débora. Obrigada pela oportunidade, é uma honra estar aqui conversando com vocês. E eu queria começar perguntando para a Elisa, que tem uma trajetória aí, tanto dentro de empresas, quanto em consultório, né? Como é que você vê hoje, gente falando em saúde mental, quais sinais que você vê mais frequentes emocionais, né? Tanto nas empresas quanto nas pessoas que te buscam em consultório? O que você enxerga nisso? Legal. Obrigada também pelo convite, né? É um prazer estar com vocês aqui. O que eu tenho percebido muito, né, tanto dentro de empresas como no consultório, é realmente um esgotamento, né? E aqui a gente fala bastante, né, acho que sobre questões de adoecimento, burnout, enfim, mas mais do que um rótulo em si, né, é o excesso, né? O excesso de informação, o excesso de cobrança, né? Então, acho que em vários contextos a gente observa isso, né? E acho que é o ponto que, de certa forma, se relaciona aí muito com o tema que a gente está trazendo, né? Os excessos de tudo e o quão é difícil colocar limites, né? E aí a gente pode realmente pensar em vários contextos, né? Mas a gente fala sobre um excesso. A gente percebe muito a cultura da resiliência, né? Muitas vezes, muitos profissionais que eu atendo, muitas pessoas que eu falo de empresas, questionam, mas a pessoa não aguenta nada, não tem resiliência, tem que trazer resultado. Então, até que ponto, né, essa resiliência está sendo confundida com excesso, né, valorização do excesso? Você tem que dar o máximo, você tem que trabalhar muito mais horas para trazer esses resultados e para ser competitivo dentro da empresa, né? Até que ponto isso está sendo confundido, você acredita, dentro das organizações? Na minha visão, algo bem, inclusive, bem verdadeiro, né? Porque o que a gente via muito, né, assim, trabalhando aí nos últimos anos, principalmente no mercado de tecnologia, né? Uhum.
uma cultura muito forte, né, obviamente de performance, acho que isso a gente, né, já faz parte, né, digamos, da nossa realidade, mas uma dificuldade muito grande de justamente reconhecer, né, os limites de cada um, né, no sentido, não, tem que ser resiliente, não posso mostrar fraqueza, né, eu tenho que dar conta de tudo, né, e muitas vezes da própria camada de gestão, né, que esse é um ponto que, inclusive, eu sempre bato bastante, né, porque quando a gente fala, né, de uma sociedade adoecida ou uma cultura, né, organizacional adoecida, a gente está falando muito sobre, né, exemplos que são dados ali dentro, né, e, claro, a gente sabe que dentro de uma empresa, por exemplo, a camada de gestão, ela tem um papel muito importante, mas quando a própria camada de gestão também está bastante adoecida e precisando, né, de apoio, né, então acho que são temas aí para a gente pensar, né, e poder discutir um pouquinho. Você acha que qual que é o papel da liderança nesse contexto de preservação de saúde mental, de cuidado? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Que você ser uma liderança boa, humanizada, uma liderança que não cobra resultado, que não exige da equipe, e não é isso, né? Como ter esse equilíbrio e como que as empresas podem fazer para realmente preparar esses líderes para lidar com esse momento? A gente vê realmente, os números são alarmantes, né? A quantidade de pessoas afastadas pelo INSS no ano passado foi, assim, gritante. Então, assim, até que ponto, e a gente não fala só liderança, né? Porque liderado também adoece líder, né? Até que ponto as pessoas estão se preparando, as empresas estão pensando nessa condição de lidar com temas de segurança psicológica, né, dos riscos psicossociais, existe um trabalho de preparação ou a gente está só esperando o que vier para fazer um remendo, né, um conserto aí? Como que você vê isso? Acho que tem diferentes realidades, né, até de diferentes mercados, assim, né, o que eu posso falar muito claro do mercado de tecnologia, né, que é o que eu tenho maior proximidade, a gente vê um movimento em paralelo muito grande, né, para o uso de AI, cada vez mais, né, trabalhar a eficiência, e me parece que justamente, né, agora neste mês, vindo NR1, né, é, de certa forma, um movimento quase para provocar, digamos assim, né, que esse assunto não seja esquecido, né, porque é muito fácil, né, quando está todo mundo, né, indo atrás de resultado, querendo se manter vivo, né, dentro de um mercado que está, né, cada vez mais, né, virando a chave aí para AI. Então, é uma linha muito tênue, né, e eu concordo muito com o que a Débora fala, né, e eu, particularmente, eu conto que eu tenho meu sangue administradora, né, então, acho que eu sempre busquei ver muito, tanto o lado, né, do desenvolvimento das pessoas, mas da própria organização, né, então, isso tem que andar junto, né, tem que ser bom para ambos os lados, né, uma relação ganha-ganha, digamos, entre empresa e colaboradores, né, então, acho que sim, acho que tem muitas empresas, né, que estão preocupadas, que estão olhando para o assunto, mas entendo que é um desafio justamente neste momento de mercado, né, em que a gente está cada vez mais acelerando né, e focando na eficiência. Então, acho que esse é um ponto bem interessante de reflexão. Como que você acha que a gente consegue promover uma cultura que seja voltada a isso dentro de uma empresa? Com tudo isso que você falou, né? Tecnologia, IA, tudo andando muito rápido, as pessoas tendo que se cobrando por ser cada vez mais competitivas, porque o mercado é muito volátil, né? Muda muito rapidamente. Como é que você acha que as empresas conseguem colocar uma cultura que tenha foco em resultado, sim, mas que também tem esse olhar humano, né? Esse olhar de preservação, de pensar nas pessoas como integrante desse processo todo, importante para a construção desse resultado. Isso. Na minha visão, né, claro, acho que tem uma questão de sensibilização para o assunto, né, e trabalhar, né, eu acredito realmente muito em trabalhar a camada de gestão, né, no sentido da própria gestão estar atenta,
né, há sinais, né, dentro dos times, né, eles próprios poderem estar capacitados para identificar, né, quando talvez um colaborador não está bem, está dando algum sinal, né, de esgotamento, de cansaço, de excesso, né, contínuo, né, porque a gente sabe que no dia a dia vão ter picos, né, que talvez tenham um excesso de trabalho, mas aqui, quando a gente fala, né, assim, de adoecimento, a gente está falando normalmente de algo prolongado, né, algo que já está mais crônico, né, não de uma situação única, pontual. Né? Então, claro, acho que depois a Priscila vai poder contar um pouquinho aí para a gente até da realidade, né? Mas, assim, o quão importante poder medir, poder acompanhar, né, os riscos e levar esse assunto de fato a sério, né? Que eu acho que essa é a preocupação, né, que eu, como alguém da área da saúde, tenho, né, que não seja algo unicamente por um protocolo ou porque tem que fazer para não, né, receber uma multa, mas de fato algo para se tornar sustentável, né? Porque a médio e longo prazo, uma cultura adoecida, ela vai trazer impactos nos resultados, né, financeiros da empresa, né? E às vezes isso é difícil de medir, de calcular, né? Mas a gente sabe que sim, né? Então acho que eu vejo com super bons olhos, digamos, a entrada aí da NR1, né? E acho que a partir dali, acho que muitas empresas vão conseguir também, né, ter insumos para poder trabalhar mais a fundo. Bacana, bacana. E pegando o gancho com a Pri, como é que você vê, Pri, essa parte do compliance trabalhista? Você, dentro das empresas, você tem visto isso como, as empresas olhando isso como uma estratégia de cultura, ou ainda com a preocupação de uma correção e não de prevenir novos casos, de diminuir esses índices? Como é que você tem visto isso dentro das organizações? Bom, gente, obrigada pelo convite, pela participação aqui, estar com vocês, é ótimo, estou adorando já esse iniciozinho de encontro. Na verdade, assim, ó, vai muito de encontro com tudo que a Elisa disse até agora, né? A cultura, ao longo dos anos, a cultura corporativa vem focando cada vez mais no alto desempenho, na alta performance, e infelizmente isso foi meio que atropelando alguns outros processos, os processos mais humanos, né? Que nem tu mesmo falaste, Débora, a quantidade de pessoas, de colaboradores afastados pelo INSS tem crescido vertiginosamente, assim, num nível assustador, e ao ponto deles chegarem a serem afastados pelo INSS, muita coisa lá atrás já aconteceu, vários sinais foram dados, e não necessariamente as lideranças estavam aptas para perceber essas modificações, né? Então, assim, a entrada em vigor agora, final do mês de maio, da NR1, vai meio que um pé no freio, né? Porque as empresas antes estavam focando em performance, em desempenho, em rentabilidade, e cada vez mais isso sendo cobrado, não só das lideranças, mas assim, da empresa como um todo. Chega na gestão, nos CEOs das empresas, até assim, o cargo mais simples, que não exigiria tanto. Mas, infelizmente, ao meu ver, foi um rumo que o nosso mundo vem tomando hoje em dia, né? A exigência de maior desempenho com menor número de profissionais para enxugar mesmo a operação, né? Então, assim, eu tenho visto que as empresas, de uma forma mais lenta, mais, assim, discreta, estão começando a verificar que esse rumo não está sendo tão rentável, inclusive. Porque tu tendo um colaborador afastado pelo INSS, um colaborador doente, acaba atrasando a operação, daí tu tem que deslocar, tu tem que achar mais algum staff para repor, tem que fazer treinamento. Então, no final das contas, acaba dando um pouco maior prejuízo do que se imaginava. Então, assim, eu estou vendo que as empresas, aos poucos, estão se dando conta que esse rumo nosso corporativo está tendo que dar uma desacelerada, né? Então, assim, eu acho que é muito, infelizmente, ainda é muito cultural, isso
a gente brinca, né, que a gente se mexe quando a água bate na bunda, né, então eu vejo que aos poucos, assim, amarra, as empresas estão vendo que algumas estratégias têm que ser modificadas, tem que ser um olhar mais atento ao colaborador, um olhar mais humanizado, que até há pouco tempo atrás isso não existia, né? A gente foi no sentido de industrializar tudo, e inteligência artificial, e como eu falei, né, performance, e agora a gente está tendo que voltar mais para o colaborador em si, né, e analisar que não, se eu tiver proporcionar um ambiente de trabalho mais saudável, mais tranquilo, voltado também às necessidades daquele colaborador, né, eu vou verificar que um funcionário feliz, ele vai render muito mais. Não vai ter aquela pressão de, eu preciso performar, porque senão eu posso ser substituído, e vai ser substituído no sentido de, não, eu vou dar o meu melhor porque esta empresa está merecendo. Né? Eu acho que ainda está um caminhar mais lento, mais discreto, mas eu estou vendo que aos poucos as empresas estão se estruturando para fazer essa implementação, sabe? Uma implementação mais humana dessa regra. Tá, o que você acha que está sendo feito para conscientização desses comportamentos, né? Eu não sei se vocês já assistiram O Diabo Veste Prada 2. Não, 2 ainda não. E é muito engraçado porque a Miranda tem uma assessora agora que fica lembrando nas reuniões o que ela não pode fazer. Boa. Né? Que no primeiro filme a gente sabe que o comportamento dela era péssimo. Então agora ela tem uma pessoa lembrando, cutucando ela, né? Que ela não pode falar aquilo. Você acha que essas práticas, né, de comportamento mesmo, que a gente vê, eu ainda vejo nas minhas mentorias, muitas pessoas reclamando de lideranças extremamente tóxicas, né, que têm comportamentos muito inadequados. Você acredita que as empresas estão trabalhando com isso, de conscientizar as pessoas em relação às práticas de comportamento mesmo? Eu acho que não tanto quanto deveriam. Tá, eu estou vendo assim, tanto as lideranças ainda com essas atitudes talvez um pouco tóxicas, né, pensando propriamente dito no lucro, e aí não considerando os demais aspectos da operação, mas eu acho assim que seria necessário uma mudança tanto de pensamento, de atitudes, mas em conjunto também com o RH. Nessa hora, ainda mais agora com a entrada da nova regra, eu acho assim que a importância do RH nunca foi tão vigente, sabe? Porque assim, de repente o RH com um olhar um pouco mais individual, um pouco mais humano, tem condições, que nem a assessora da Miranda, e dizer assim, olha só, falar com a gestão de, olha, de repente vamos fazer uma abordagem um pouco diferente. Talvez tu consiga cobrar desse funcionário, mas por um outro viés, né? Então, eu acho que esse pensamento, essa cultura nossa, ainda não, de olhar mais para o individual, de olhar mais para o humano, não está tão latente quanto deveria, inclusive das gestões. Então, eu acho assim que a gestão é o exemplo da empresa, né? Tanto no rumo que vai tomar, missão, diretrizes e afins. Então, acho assim que vai ser necessário um olhar mais atento das lideranças para essas questões psicossociais, que são extremamente importantes, e o andamento do rumo, propriamente dito, está nos mostrando isso. Então, eu acredito que sim, eles vão ter que dar uns 2 passos para trás, analisar melhor e mudar um pouco a mentalidade corporativa. Isso é uma coisa que eu tenho visto que não está acontecendo na medida que deveria acontecer agora. Eu ia até complementar a Priscila, que tu comentou sobre o papel do RH, e eu concordo totalmente aí contigo, né? Acho que a área de RH, ela pode ter um papel, né, acho que chave, digamos, nisso, né, até de provocar, né, essas reflexões, sinalizar quando tem um comportamento, né, que a Débora comentou ali, que daqui a pouco
vai causar um efeito, digamos, nas pessoas, porque a gente sabe que, acompanhando, né, assim, muitos líderes, a gente sabe que muitas vezes um líder tóxico também é um líder que está adoecido, né? E esse é o ponto, né? Muitas vezes também é um líder que está precisando de ajuda, né? E isso vai tornando um efeito cascata, né? Mas que também precisa de um acompanhamento, né? Porque nem sempre é intencional, né? Muitas vezes o próprio líder não percebe, né? E daí é esse ponto-chave ali de poder contar com o apoio dessa área de pessoas para também dar um respaldo, né? Acho imprescindível. Não, exato. Se o RH não atuar de uma forma mais ativa, propriamente dita, agora, nunca mais, né? Dificilmente essa mentalidade vai mudar. E foi que nem tu disse, Elisa, muitas vezes o líder doente não está percebendo essas atitudes mais tóxicas, essas atitudes que talvez estejam gerando N fatores negativos dentro da empresa. Então, esse olhar mais atento e mais ativo do RH, ao meu ver, é o que vai fazer toda a diferença. E, Pri, com esse olhar mais, né, do direito trabalhista, que práticas que você poderia citar que geram problemas, que você vê comumente gerando esses casos de afastamento, de reclamações trabalhistas, de funcionários, ex-funcionários entrando com ações, que práticas que são mais comuns para gerar esse tipo de situação? Olha, eu vejo nas ações que eu atuo, assim, uma porcentagem absurda de reclamações de danos morais, justamente por isso, são cobranças excessivas, às vezes, assim, são xingamentos na frente dos demais colegas, e o pior é que tem vezes em que tu questiona a empresa e isso realmente aconteceu. Então, assim, são cobranças além do dito normal, seja cobrança de meta, cobrança de desempenho, e assim, ó, esses tipos de cobranças excessivas não são para funções, assim, de alta complexidade, não, são para as funções, inclusive, básicas, e é isso que eu acho bem, assim, relativamente assustador, sabe, porque tudo bem que as pessoas agora estão olhando mais para isso, mas a quantidade de alegações, de cobranças excessivas, de xingamento, de humilhação na frente dos colegas, tem crescido demais. Em relação às ações acidentárias, propriamente ditas, que essa NR1 também entra um pouco para abranger, é a necessidade da empresa, em especial do RH, olhar como um todo, assim, olhar como um circuito que a empresa precisa, olhar as condições de ergonomia daquele trabalho, mas também olhar as condições ambientais daquele trabalho, se aquele colaborador está tranquilo fazendo as suas funções. Então, assim, ó, a entrada dessa norma em vigor, com essas alterações agora, porque a norma já existia, é como se fosse, assim, ó, um link com tudo isso que as empresas já precisam cuidar. A empresa hoje em dia já precisa cuidar de ergonomia para ver se, por exemplo, o colaborador tem a sua cadeira certinha, ergonômica, porque às vezes eu vejo em ações, inclusive isso, o funcionário dizendo que não tinha onde sentar para trabalhar. Nossa. Então, assim, é um entendimento agora multidisciplinar que nunca foi tão vigente e necessário. Né? Então, assim, se a empresa, inclusive, se atentar mais a esses pequenos pontos, gente, a economia que pode ser feita em evitar o ajuizamento de reclamatórios trabalhistas é absurdo, mas isso tudo volta ao entorno do que a Elisa diz, é aquele, né, dois passos para trás, analisar o ser humano, uma atuação da RH fortemente junto com essas práticas, para evitar essa enxurrada de ações trabalhistas que está abarrotando o judiciário. E claro, assim, por mais que, né, eu fiz a provocação aqui da gente também olhar para o líder que está adoecido, né, que muitas vezes esse líder tóxico está adoecido, também, claro, isso não justifica passar certos limites, né, que eu acho que esse é o ponto, né, a gente até
claro, como psicóloga entendo, né, e a gente precisa trabalhar também, né, essas pessoas, mas de certa forma existem limites que são, né, inegociáveis, né, no sentido de respeito com o outro, né? Então Exato. isso, acho que esse ponto é um ponto também bem importante, né, que tu traz. As Débora, pessoas não são mais um número, né? exato. Mas antes da gente se encaminhar para o fim, que eu tenho certeza que a Débora tem ainda alguma coisa para trazer, eu fiquei bem com essa visão assim socioantropológica, né, de tentar amarrar as coisas. Eu acho que tem 2 pontos assim, e é uma questão para as 3, inclusive para ti, Débora, com toda a tua experiência, né? Primeiro, a questão de que eu acho que a gente está vivendo em uma sociedade adoecida, né? Recentemente saiu uma matéria de uma pessoa que não gostou da franja dela, né? E ela tirou uma faca da bolsa e pegou e colocou a faca no cabeleireiro. Ou outra pessoa que estapeou lá na lanchonete, né? Porque o hambúrguer veio com cebola. Esse é um ponto, né? O outro ponto é até que ponto, e o ponto do ponto, até que ponto o RH hoje ele está conseguindo ser estratégico na visão de vocês, né? Que estão em diferentes frentes, né? Quem está atuando dentro, quem está atuando como consultora, quem está atuando na área jurídica, né? Mas como que o RH consegue ser estratégico se ele, talvez, como uma hipótese, está sendo engolido por tarefas operacionais, né? E como que a consultoria entra nisso, ou se deveria haver um programa, algum complemento, alguma formação, né, Débora, tu que já trabalhou muito com formação em company, para então unir esses profissionais, né? E aí entreliza muito com a questão da psicológica e a Pri trazendo a realidade aí, para a gente tentar vislumbrar um novo cenário. Olha, eu acho que o RH, muitas vezes, tenta e muito fazer o seu papel. É lógico que a gente tem RH super preparados e outros nem tanto. Mas muito do que não se consegue, muitas vezes é por causa da direção, né? A gente vê principalmente em empresas menores, né, empresas familiares, onde as pessoas querem muito fazer acontecer, mas a alta direção tem um apego muito forte com aquela pessoa, não quer ter uma mudança, então sabe que é uma pessoa extremamente difícil. Eu já atendi empresas que em 2 anos passaram 6 pessoas na mesma função com aquele líder, e, obviamente, depois que a gente fez um trabalho, a gente entendeu que o líder era um grande problema, mas a empresa não quer fazer nenhuma mudança. Então, mesmo, acho que o papel do RH, além da humanização, é entrar também com a parte financeira mesmo, porque a gente só consegue convencer, muitas vezes, trazendo dados dos custos, do que a empresa está perdendo com essa rotatividade, por exemplo, de 6 pessoas em 2 anos, né? De recontratar, de buscar gente no mercado, de treinar tudo de novo. Quando a pessoa está meio que preparada, ela sai, tem que começar tudo de novo. Então, eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem a questão que apelar para a questão financeira muitas vezes, né? Para que as pessoas entendam que aquilo não é sustentável para a empresa, que vai chegar um momento que a conta vai vir, né? Então, eu vejo os 2 lados, eu vejo empresas muito interessadas, RHs despreparados, e também vejo RHs muito interessados, muito motivados para fazer as coisas acontecerem, mas sem o aval da direção, que fica inviável fazer acontecer, entende? Então, acho que não sei se as meninas concordam com isso, mas é o que eu tenho visto nas empresas que eu passo. Acho que o desafio é muito esse, né? Falar a linguagem do negócio para que consiga transformar em números, né? Justamente algo que é do lado mais humano, né? Acho que esse é o desafio, né? Não é fácil, mas concordo 100% aí com a Débora que é o caminho. Não, eu também, até porque se a gente, para uma empresa que visa lucro e economia, se tu não mostrar e fazer esse link
financeiro e econômico, dificilmente vai acontecer essas implementações. A empresa precisa, de fato, entender que, se não modificar certas atitudes, certas práticas, no final das contas vai acabar mais tendo prejuízo financeiro do que lucro. E eu acredito que isso sim vai fazer com que a mentalidade aos poucos modifique para esse caminho que é tão necessário. E aí até o que você trouxe, Jonathan, é de preparar, né? Talvez preparar o RH para falar mais de negócio, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com o lado humano, que é tão, né, forte para quem trabalha com desenvolvimento, mas ter um olhar mais de negócios para conseguir influenciar esses decisores a realmente ir para o caminho que se espera, que vai trazer tanto rentabilidade quanto pessoas mais saudáveis dentro das empresas. Eu gostei muito quando a Pri trouxe essa questão do multidisciplinar, ou do interdisciplinar, ou daqui a pouco o transdisciplinar, porque, né, quando se fala da complexidade humana, não dá para dividir em caixinhas, mas acho que realmente, acho que tem que olhar para esse espírito da época, porque está acontecendo lá fora, e traduzir, porque a empresa nada mais é do que uma amostra de uma sociedade, ela é uma sociedade, né, como o que está lá fora, né? E acho que é legal, assim, para a gente encerrar, duas coisas. O quanto o trabalho, ele faz parte da vida da pessoa, que não é à toa, né? Que uma pessoa, quando se apresenta, ela diz o nome e o que ela faz, né? E o quanto numa sociedade onde a gente percebe a queda de instituições importantes, como do Estado, da igreja, da família, né? Quem molda o indivíduo, quem molda a subjetividade é muito, né? Isso não sou eu que estou inventando, é a Maria Esther de Freitas, né? Que trouxe isso num livro sensacional, ela é até aqui do Rio Grande do Sul também, que é o que molda o indivíduo. Então, olha a responsabilidade da empresa, né? Se além de não contribuir positivamente, acabar fazendo isso negativamente, né? Então, pensar também que pode ser mais do que um emprego, né? Que seja um trabalho, que tenha propósito, né? A gente sabe que hoje as pessoas não querem mais um emprego, né? E a diferença disso, né? Um emprego, um meio de sustento, mas um trabalho, né? E por isso talvez tanta gente esteja querendo empreender, né? Tanta gente esteja saindo do modelo tradicional, porque não estão suportando mais, né? E, gente, com isso, eu queria deixar um agradecimento especial para vocês. Foi um bate-papo maravilhoso. A gente poderia ficar horas aqui, né? Com pessoas tão inteligentes e de áreas complementares, né? Que trouxeram para a gente essa visão, para a gente começar essa série, né? Que tem muito por vir, né? A gente ainda vai falar de outras temáticas bem interessantes. Então, o que a gente tem é agradecer vocês, né, por essa presença, né? Agradecer a Débora por estar conduzindo com a gente esse projeto nobre, né? E pela participação especial da Elise e da Pri Homero, né? Que a gente chama carinhosamente de Pri. E deixar um grande abraço aí para quem está nos assistindo, agradecer também por esse tempo investido. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai sair com uma visão diferente desse encontro, porque a gente precisa, sim, refletir, e assim como quem está aí do outro lado da tela, eu também aprendi muito com essa conversa, mesmo tendo trabalhado por anos nesse segmento, né, de trabalho, de comunicação interna, do marketing, recursos humanos, eu tive um aprendizado fenomenal. Então, muito obrigado, gente. Forte abraço. Obrigada. Obrigada. Gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.